Olá, seja bem-vindo ao canal da Educa Momentos. Aqui nós falamos sobre educação e família. Meu nome é Tamara, sou mãe, psicopedagoga e hoje nós vamos conversar sobre o dia a dia da família com menos estresse e mais aprendizagem para as crianças. Então, no dia a dia nós temos muitos desafios e muitas vezes nós não sabemos o que fazer para melhorar tanto as situações mais estressantes que vem no dia a dia, com muitos afazeres, com muitas responsabilidades que nós temos, e ao mesmo tempo como fazer que as nossas crianças tenham um melhor desenvolvimento, que seja potencializadas a aprendizagem, para que as nossas crianças se desenvolvam de uma forma saudável, que elas alcancem tudo que é esperado para a idade, que venham ter um pleno desenvolvimento. E nós vamos começar falando sobre rotinas. Ter uma rotina estabelecida com horários, ela é fundamental. As rotinas são organizadoras. Nós nos organizamos muito melhor quando nós temos horário para cumprir com cada obrigação, com cada responsabilidade. Assim também as crianças, quando nós organizamos horários próprios para cada uma das atividades, as crianças se organizam melhor, elas rendem melhor, elas têm menos dificuldades, acabam diminuindo muito as questões de birras, de esquivas das atividades ali, choros e tudo mais, podem ser reduzidos e muito por uma rotina estabelecida, com horário para acordar, com horário para dormir, com horário para as outras atividades também. Pode parecer assim um pouco rígido demais, mas horários para as atividades são reguladores. Nossa mente trabalha muito melhor, o nosso ambiente fica mais organizado, mais tranquilo, quando nós temos horários para as atividades. Então, uma rotina com horários estabelecidos, elas ajudam e muito a potencializar a aprendizagem das crianças e a reduzir futuros estresses. No início, quando se estabelece um horário ali onde a criança ainda não está habituada, vai ser natural que existam relutâncias, certo? Mas a partir do momento que a criança sabe e que você sabe que chegou o horário para determinada situação, então isso vai ser mais tranquilo de manejar com o passar dos dias. Claro que são necessários ter constância e firmeza para se manter nessa rotina e esse hábito. Mas com o passar dos dias, eles se tornam muito mais reguladores ali do dia a dia e tranquilizadores também, porque chega o momento que a criança já entende, chegou tal horário, é hora de fazer determinada situação, determinada atividade, determinada tarefa. Incumbir a criança de tarefas de casa, de responsabilidade, sim. Os pais muitas vezes ficam sobrecarregados com tantas atividades e muitas vezes existem muitas coisas que as próprias crianças podem estar realizando. Então é nosso dever fazer esse exercício de rotina e saber o que a minha criança pode fazer. Desde começar pelo quarto, minha criança já pode arrumar a própria cama? Ela já consegue organizar a própria mochila? Ela já pode encher a própria garrafa? Então, quais são as pequenas coisas do dia a dia que a criança pode estar fazendo e tendo como responsabilidade? Primeiro que nós já vamos estar incentivando a autonomia da criança, o que vai estar incentivando na autoestima dela, na responsabilidade, no desenvolvimento da ética. Então, são questões fundamentais do desenvolvimento, ter tarefas e responsabilidades no dia a dia, começando pelas próprias coisas. A criança pode arrumar a própria gaveta, o próprio armário, ela pode estar ajudando em alguma atividade de casa. Então, todas essas questões, elas podem ser pensadas, refletidas e escolhidas pela família para que a criança possa desenvolver essas atividades diárias. É muito importante para o desenvolvimento da criança e também tira muito da sobrecarga que os pais têm. As mães, nas atividades do dia a dia, fazem muitas coisas pelos filhos que eles mesmos podem fazer. E a gente acaba privando eles dessa aprendizagem. Atividades motoras, elas são base da aprendizagem, do estímulo a desenvolvimento, inclusive, de neurônios. Então, para fazer essas ligações neuronais, esse estímulo à aprendizagem, as crianças precisam de atividades motoras. Além de atividades como esportes e dança, atividades do dia a dia, elas são essenciais.
Existe um estudo relacionado à terapia ocupacional que mostrou que crianças que praticavam atividades de casa, essas atividades envolvidas com o cotidiano, elas apresentaram assim, um bom desenvolvimento na aprendizagem, inclusive nas questões escolares. Então, ter tarefas é muito importante. Vai regular a criança, entra também no nosso primeiro ponto de ter uma rotina organizada e horários também, e precisa de clareza. Primeiro, nós precisamos, saber o que minha criança pode fazer. E escolher ali de início 1 ou 2 atividades e passar isso para a criança com clareza. Meu filho, a partir de hoje você vai aprender a arrumar a sua caminha todos os dias quando acordar. Então, todos os dias de início, ela vai precisar de apoio, se ela não tem esse hábito. E todos os dias, supervisionada, você vai lá, ajuda a criança e vai dando essa autonomia para ela, assim como outras atividades. E vai podendo tirando esse apoio com o passar dos dias, reduzindo esse apoio até que ela faça autonomamente. Então, isso é necessário para o desenvolvimento. Vai reduzir muito os estresses, porque se ela arruma a cama, nós já temos então um quarto inicialmente organizado. Se ela guarda os brinquedos, nós já temos um quarto mais organizado, menos bagunça e mais organização. Sem falar no próprio desenvolvimento dela. No momento de adquirir um brinquedo, dê preferência por jogos mais tradicionais. Nós temos o quebra-cabeça, jogo da velha, dominó, vários jogos tradicionais, jogos já que são bem conhecidos, bem antigos, que eles trazem uma proposta de resolução de problemas, de desafio à criatividade, de desafio a solucionar questões, que eles vão ser base para o desenvolvimento da inteligência da criança. Então, priorize esse tipo de jogo na hora de adquirir um brinquedo, que eles já vão ser base ali para a aprendizagem da sua criança. Deixe com que eles fiquem acessíveis, né, na rotina da criança, num local que ela alcance, que ela possa ter acesso ao momento que ela desejar, que ela lembrar e quiser jogar, que ela não precise de um apoio de um adulto para buscar numa prateleira tão alta. Claro, isso dependendo da idade da criança, né, mas a partir ali dos 4 anos, né, muitos jogos a criança pode ter ali acessíveis a elas. É uma idade que a criança já não leva os objetos à boca, né, a maioria das crianças já não fazem mais isso. Então, deixa eles ali acessíveis para que a criança possa ter acesso e brincar com eles. E fazer aqueles combinados também, terminou de brincar, guarda o joguinho. Selecione um horário para o uso de telas com começo e fim. É muito importante que a criança tenha essa clareza do horário que ela vai assistir e do período que ele vai começar a tal hora e ele termina em tal hora. As crianças hoje estão muito dependentes, assim, elas anseiam muito por estar com os eletrônicos ali sendo estimuladas o tempo todo. Eu percebo momentos que as crianças chegam em locais onde elas ali não têm logo uma atividade para desenvolvendo, que elas já buscam o eletrônico com a forma de se regular, com a forma de se acalmar, como se o eletrônico fosse ali um acalento para ela. E isso acaba trazendo mais ansiedade, porque se você tem mais de 30 anos, como eu, e você não teve esses acalentos na sua infância e na sua adolescência, para poder conseguir vencer os desafios do dia a dia, da realidade ali, lidar com a sua realidade. Se você chega num local onde você não conhece muitas pessoas, ali é diferente do seu dia a dia, do padrão que você está habituado, você ali vai desenvolver formas e técnicas de se regular ali naquela situação, seja observando, seja buscando um diálogo, seja buscando observar o local, desenvolver alguma coisa por conta própria, sem o auxílio de um eletrônico. Então, é muito importante que a criança tenha esses horários, que ela possa desenvolver as habilidades de se autorregular, de resolver situações, de iniciar diálogos ou de compartilhar de diálogos de momentos com outras pessoas, com outras crianças, ou até mesmo de ficar no seu momento ali, tentando se regular e compreender a situação, o lugar que ela se encontra, sem o apoio de eletrônicos. Chega um momento do dia que parece que não tem outro jeito senão entregar, né, o celular ou ligar a televisão, porque a criança ali ela não consegue se manter ali em nenhuma outra situação, ela precisa, é como se fosse uma necessidade.
Então, nesses momentos, nós precisamos ter apoio de algumas coisas. Um deles, como eu já falei, são ter jogos tradicionais em casa. Também o apoio dos brinquedos, uma atividade dirigida. Nesses momentos, muitas vezes a criança vai precisar do apoio em que nós vamos dar a ela algo para fazer. Nesses momentos específicos, muitas vezes é preciso. Então, agora é o momento de você fazer tal coisa, você vai brincar com tal atividade, com tal brinquedo ou com tal situação. Muito importante, inclusive, você pode ter uma cestinha, algo acessível, com livros, certo? Porque se a criança está ali chorando, ela quer o eletrônico, ela quer o celular, e você não ceder, porque não é o horário, então ela vai chegar um momento em que ela vai buscar outra atividade. Estudos demonstram que o nosso cérebro não suporta o ócio por muito tempo. Então, ela mesma vai conseguir encontrar uma solução para aquela necessidade que ela tem, que ela está sentindo no momento. Então, nós não precisamos ceder para aliviar essa necessidade, essa sede pelo eletrônico. Porque se ela perceber que não é mais o momento mesmo e que ela não vai ter, ela vai buscar uma solução muito mais saudável e muito mais apropriada para a fase do desenvolvimento da infância. Certo? Então, ter esses livros acessíveis, realmente na altura da criança, que ela possa ter contato, possa ter acesso, assim como jogos e brinquedos e coisas que ela possa, ali ela mesma, resolver esse desafio interno de querer esse estímulo e essa necessidade, vão ajudar e muito na rotina, certo? Que é muito desafiador passar por essa situação, eu entendo, mas é muito importante para as crianças também desenvolverem essas habilidades. Vai ser necessário, é um momento assim, muito desafiador do dia a dia, mas nós precisamos entender que é necessário que a criança aprenda a se autorregular, a resolver essas questões, e que os eletrônicos eles causam essa dependência muito forte e que eles causam inclusive um retrocesso no desenvolvimento da criança. Ela vai ficar ali dependente, o cérebro precisa de estímulo e os eletrônicos não oferecem isso. Então, ter essas opções para resolver essas questões do manejo no dia a dia são fundamentais. Uma atividade dirigida que pode estar auxiliando nesses momentos é ter momentos de música. Existem músicas infantis muito interativas, que podem ser muito interessantes ali, dançadas pela criança, tem aquela cabeça, ombro, joelho e pé, e músicas desse tipo, elas vão estar ali estimulando toda a parte motora da criança. As músicas, elas são animadas. Pode ser, claro, que a criança, no caso que nós tratamos sobre eletrônico, se ela está querendo ler o eletrônico, então ela vai estar chateada. Então você pode esperar um momento que a criança esteja mais calma, mais tranquila para oferecer uma atividade musical, certo? E um adendo importante. Caso você venha colocar as músicas no celular, é muito importante que você ou deixe a luz bem baixinha para que não tenha um estímulo visual, que a proposta é ser musical para a criança ouça, sinta, dance, desenvolva, sinta, perceba, se mova. E você pode perceber que quando a criança está vendo a tela, ela começa a ficar olhando ali e fica parada lá, certo? Então não é essa a proposta é que a criança ouça. Então ter esses momentos, você coloca a luz bem baixinha, coloca o telefone de costas, coloca num lugar bem alto para que vocês aproveitem o som, e possam usufruir dessa atividade musical. Essas musiquinhas que trazem movimento, comando, elas são bem legais, são bem interessantes, e podem ser uma proposta aí para ter na rotina da criança, algo bem divertido, algo interessante e bom para o desenvolvimento.